eclesiologia. O que significa mesmo eclesiologia? Vou buscar o quadro mesmo e vamos pensar na resposta. O quê? Eles estão usando o tablet hoje, mas eu não peguei a tempo para configurar certinho, então não deu muito certo. Vou usar o quadro mesmo. Então, quando nós iniciamos aqui o estudo sobre a igreja, nós falamos, né, que a palavra eclesiologia ela vem no grego, né, da eclésia, e essa palavra quer dizer assembleia, quer dizer reunião, quer dizer sair para fora. Quando os homens de uma cidade, ali onde tinha um certo governo, e onde o povo governava, tinha governantes ali, mas o povo ele tinha uma participação ativa. Isso é oriundo dos regimes gregos, né? Eles tinham bastante essa questão. Então, os homens saíam ali para fora e decidiam em conjunto algo para a cidade, algum tema ali que eles precisavam resolver. E também, se precisasse fazer uma comunicação, então era convocado que o povo viesse, pelo menos era de costume que se viesse à porta da cidade, né? Então ali eles davam algum anúncio, né? Então era convocação, era uma assembleia, era sair para fora. E hoje, né, é a ciência, então a ciência que estuda a reunião, digamos assim, né? Então isso seria eclesiologia, né? Vou estudar a igreja. Nós vimos que a primeira vez aqui foi usado o termo, né? Foi lá em Mateus 16, 18, ele vai dizer que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, né? Minha eclésia. Então, o Senhor Jesus Cristo falando ali com Simão, né? Com Pedro, né? É Simão, filho de Jonas, né? Mas ele muda o nome dele, vai chamar agora Pedro, mas sobre essa pedra edificaria a minha igreja. Nós já falamos aqui que ele não estava se referindo a Pedro, mas sim a si próprio, né? Então nós falamos aqui da origem aqui da palavra, do significado, né, de Simão, filho de Jonas, como isso mostra a humanidade, isso mostra algo volátil, algo que não tem fundamento. Mas quando Jesus ele faz parte de nossas vidas, ele que é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra, né, a qual foi rejeitada pelos construtores, mas é sobre ela que nós somos edificados a igreja. Ele nos constrói algo sólido. Então Jesus, quando ele nasce, quando ele entra em nossas vidas, ele consegue nos usar para edificar a sua igreja. Então Pedro, Simão, foi chamado de Pedro, ele significa pedrinha. Então aquilo que era volátil se tornou agora algo sólido, que é útil, né, para o reino de Deus. Muito bem, então nós falamos aí um pouquinho da igreja, de quem é a igreja, falamos que ela não é o reino de Deus, falamos que ela faz parte do reino de Deus, né? Um pouquinho da origem, que ela nasceu, né, lá na Tanakh, né, no Velho Testamento, no coração de Deus. Então Deus pediu ao povo que se reunisse num lugar fixo para ele estar adorando a ele estaria ali presente, né? Tanto que nós vemos ali a manifestação do Shekinah, né? Da glória de Deus presente ali naquele templo. As pessoas iam ali e viajavam, faziam caravanas. O salmista fala dessas caravanas, apesar de Davi ele estar ali perto de Jerusalém, mas as pessoas vinham de longe, cantavam enquanto seguiam rumo a Jerusalém para estar ali, né, adorando a Deus. Falamos que tipologicamente, né, como tipo, ela nasce em Cristo, espiritualmente em Cristo, e literalmente ela nasce lá em Atos, né, onde ali nós vemos a manifestação
situação ali física, né? Local da igreja. É um momento onde nós vamos ver toda a igreja. Eu falei que o Velho Testamento era Tanakh, né? O Novo Testamento em hebraico é Radashah. Então, o momento ali único, vamos ver toda a igreja reunida no Novo Testamento, ali em Atos 2. Então, depois ali houve uma certa dispersão, né? Nós mostramos aqui o modelo de culto, né? Mostramos na Tanakh aqui o modelo que era tabernáculo, onde havia ali sacrifício, havia ali a bacia de bronze, havia ali a mesa dos pães, havia ali o candelabro, o altar de incenso e também a arca da aliança, e que isso representaria também hoje, nos nossos dias, praticamente não mudou nada. Então, praticamente as mesmas coisas, pessoas de símbolos diferentes, né? Então, o sacrifício, em vez de ser um cordeiro, é o cordeiro perfeito, né? Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo. Temos a palavra de Deus, a comunhão, o Espírito Santo, a oração e a presença de Deus. Então, finalizando assim, as diretrizes para a igreja aqui, né? No Novo Testamento. E hoje nós vamos entrar um pouquinho aqui no slide, vamos estar entendendo um pouco mais sobre eclesiologia. Então, primeiramente, não é possível superestimar a importância da igreja para Cristo. O que significa superestimar? Quem pode responder o que significa superestimar? Calcular. Dar mais valor. Aumentar. Exatamente isso. Não é possível você estimar em grandeza, né, a importância da igreja para Cristo Jesus, porque ela é muito além do que nós podemos imaginar. Alguém que deu a sua própria vida, que abdicou. Nós já estudamos aqui, né, sobre o esvaziamento, o auto-esvaziamento de Cristo. Alguém que se esvaziou de tal forma a se entregar por algo, qual que é a importância? Muito, né? Então não tem como calcular realmente, como a gente disse. Então, a importância da igreja para Cristo. A palavra certa seria mensurar? Mensurar, pode ser também isso aí. Mensurar. Nem para a história. Então, a igreja ela tem uma importância ali fundamental. Jesus comprou a igreja com o seu sangue. Atos 20, 28, vai estar dizendo exatamente isso. Vamos estar lendo aqui. Aliás, eu já coloquei aqui, né? Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a eclésia, a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Então Jesus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Ele pagou o preço com o seu próprio sangue. Então nós que estávamos sob o domínio das trevas, sob o jugo de Satanás, agora nós passamos para o domínio do seu Filho amado. Hoje nós estamos pela manhã, verdade ou não, falamos, né? Saímos do jugo de um, jugo de outro, domínio de um, domínio de outro. Então, nós fomos comprados, né? Angariados, comprados, né? Pelo sangue de Cristo. Então, Jesus comprou a igreja, Jesus ama, cuida e a edifica. Mateus 26, 18 vai dizer assim: eu lhes digo, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Sobre, apontando para si mesmo, essa pedra edificarei a minha igreja, e a porta do Hades, ou do inferno, que vem da versão, não poderão prevalecer, não poderão vencê-lo. Também em Efésios 5, 25 e 29 vai dizer: marido, ame as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela. Além do mais, ninguém te
guardará imaculada para a sua glória, versículo 27, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então nós vemos aqui que ele comprou o seu próprio sangue, que ele edifica, que ele ama, que ele alimenta e cuida, e que ele vai apresentar ela gloriosa, sem mancha, santa e inculpável, ou seja, imaculada. Então, ela é o Senhor, ela é Jesus Cristo, porque Ele nos comprou e cuida de nós. Então, por isso, ela é dele. Tem como apresentar uma igreja sem apresentar Jesus, então? Olhando para esses pontos? Tem como eu falar da igreja olhando para a palavra de Deus sem falar que Jesus é o Filho de Deus que esvaziou-se a si mesmo, veio esse mundo, se entregou ali naquela cruz, morreu ali sim, mas ao terceiro dia ressuscitou, está ao desce de Deus no céu? Uma igreja sem Jesus é apenas um ajuntamento de pessoas. Ela não deixa de ser uma eclésia, mas não é a igreja do Senhor. Exato. Então, realmente, não tem como separar a igreja de Jesus, né? Então, nós já vimos aqui um pouquinho sobre o significado da palavra, né? Que ela vem do termo grego, eclésia, que significa assembleia de cidadãos, né? Nós podemos ver isso também lá em Atos 19, versículo 32 e versículo 41, vai dizer assim: a assembleia estava em confusão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, né? A maior parte do povo nem sabia o que estava ali. Olha para o versículo todo, olha para a palavra aqui: a assembleia estava reunida. Olha isso que eu quero trazer aqui, a palavra, né? Também no versículo 41, e tendo dito isso, encerrou a assembleia. Então, a palavra eclésia sendo empregada aqui nesses dois versículos como exemplo. A Septuaginta, o que é a Septuaginta mesmo? Até falei aqui para vocês. Vou falar de novo. Nós tínhamos aqui a Tanakh. Tanakh nós já falamos aqui, é um acróstico, né? Que fala então dos escritos do Antigo Testamento, que simboliza, que mostra ali, né? O Tav, né? O Tav, Torá, o Ná, que é de Deverim, que é os profetas, e o Kali de Ketuvim, que é os escritos. Então nós temos a Torá, que é a lei, os profetas e os escritos. Tudo isso era, tirando o livro de Daniel e o livro de mais um, não sei se foi Esdras, acho que são esses dois livros que tem alguns escritos em aramaico, o resto era tudo em hebraico. Mas veio a helenização, que é a cultura grega, né, que eles estavam tentando forçar a todo o império. E com isso eles queriam esses escritos em grego. Então foi convocado ali, né, 70 sábios ali, 70 anciões, para traduzir a Tanakh para o grego. E aí surgiu a Septuaginta. Então é a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, em grego. Beleza? Então quando perguntar o que é a Septuaginta, ou quando você olhar no rodapé, geralmente tem na Septuaginta, um outro termo semelhante ao que está lá traduzido. Então, Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento, que era hebraico. Depois a Septuaginta ainda piorou, porque veio a Vulgata Latina, onde do grego foi traduzido para o latim. Aí depois o alemão, o português, e aí vai surgindo outras traduções e perdendo a origem das palavras e vai tendo que dedicar um esforço maior, né? A etimologia foi lá buscar no original, no contexto histórico das pessoas da época, significava realmente, né, a palavra. Então, a Septuaginta
como está lá escrito no livro de Eclesiastes, né? Eu já falou. Que também significa assembleia, reunião ou congregação. Então, Êxodo 35:1 vai dizer que Moisés reuniu a comunidade de Israel e disse. Então, essa reunião, convocar, né, a congregação, então isso é eclésia. Deuteronômio 38:30, então Moisés pronunciou integralmente as palavras desse cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, ou seja, todo esse ajuntamento, aquele povo que estava ali, se ajuntaram para discutir sobre um assunto, para receber ali, né, a mensagem de Moisés. Então esse é o sentido, o significado da palavra igreja. O conceito de igreja, ele vai ter alguns sentidos, pelo menos dois. No Novo Testamento a palavra está ligada a dois conceitos: a igreja universal e a igreja local. Olha a parte que escrever aqui. O que os irmãos pensam que é a igreja universal? Responder. Toda igreja existente no mundo. Hoje? Hoje? Sempre, desde o início. A igreja primitiva da hoje como igreja universal. Tudo bem, mas está errado. E não é até hoje. Até Cristo voltar. Está meio certo. Né? Da primitiva até Cristo voltar. Né? Até fechar a porta da graça. É uma vez só. Segunda vez não pode não. Então vamos lá, nós temos a igreja aqui. Eu vou colocar aqui local e universal. É universal no reino de Deus, tá? É universal. Então, a igreja universal é a igreja, é a comunidade dos crentes em Cristo, comprada, fundada, protegida e edificada e dirigida por Ele. Em Cristo, né? Então, Hebreus 12:23 vai trazer um exemplo disso. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, e o Espírito dos justos aperfeiçoados. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor que o sangue de Abel. Então, de qual igreja que ele está falando aqui? Da universal, da igreja dos primogênitos, da igreja de Cristo, né? Então, está falando da igreja universal. Não é uma igreja física, então um CEP, né? Então, é a igreja que desde os primeiros que aceitaram a Cristo até os últimos que aceitarão a Cristo. É conhecido também como igreja invisível. Muito bem, tem esse termo mesmo. A igreja local pode ser igreja visível e a igreja universal é a igreja invisível. Tá? Eu não gosto muito desse termo, mas ele não está errado. Ele se ensina muito dessa forma realmente, né? Então, ela se reúne para cultuar ao Deus Trino, está lá também em Atos 13:2. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem Barnabé e Saulo para a obra que tem chamado. Então, nesse texto você vai ver a palavra enquanto adoravam ao Senhor. Então, o Senhor aqui no original lá é aquele tetragrama, né? Então, YH, W, Yahvé, né? Que é o Deus que eu sou o que sou, né? Ou aquele que traz à existência todas as coisas. Então, qual que é o Deus que traz à existência todas as coisas? É o Deus Trino, porque nós vemos lá em Gênesis que Deus disse haja e houve. E nós vemos
Sem Ele, nada que se fez, tudo bem. Sem Ele, quem? Jesus. Então, nós já estudamos aqui que numa apologia, por causa do Espírito Santo, que também o Espírito Santo está dentro dessa trindade. Então, ela se reúne para adorar ao Deus Trino, sustentar com firmeza a verdade revelada, também lá em 1 Timóteo 3:15. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, a igreja ela precisa sustentar com firmeza a verdade revelada. Qual que é a verdade revelada? A palavra de Deus. A revelação é a palavra de Deus. Então, se o mundo falar que tal coisa é certa, mas diante da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus está errada, a igreja tem que sustentar com firmeza a verdade, né? Observar as ordenanças do Senhor, que seria aqui os sacramentos, né? Que são o quê? Batismo e ceia. A igreja evangélica, pelo menos, né? A igreja católica sustenta outros sacramentos. Então, mas as ordenanças, segundo a palavra de Deus, não segundo ao escrito papal, é somente batismo e ceia. E olha só que interessante. Eu vejo que às vezes as pessoas têm tido um certo desleixo com o pregar do batismo, né? Com falar das pessoas sobre a importância do batismo. E um certo desleixo também com a ceia, né? E são os únicos sacramentos deixados para a igreja: batismo e ceia. Pessoas que já são velhos convertidos, mas não querem batizar, acham que não precisa, mas é um sacramento. E ceia também, acham que não precisa, mas é um sacramento. Então, são ordenanças do Senhor para a igreja: batismo e ceia. Nutrir a amorosa, edificante e pura comunhão entre os irmãos, né? Atos 2 vai falar muito bem da comunhão. E proclamar a salvação ao mundo. 1 Pedro 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E tudo com o propósito final de promover a glória de Deus. Efésios 3 e 21. Então, qualquer atitude do dito igreja que não promova a glória de Deus é somente um ajuntamento de pessoas, não é realmente evidência de uma igreja verdadeira. Então, Efésios 3 e 21, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Então, a glória na igreja em Cristo Jesus, por quem? Todas as gerações. Por quanto tempo? Para todos sempre. Então, enquanto perdurar a igreja, deve perdurar, né, a glória a Deus, glória a Cristo, ao Deus triunfo. E a igreja local, a igreja também pode ser definida como um grupo de eleitos reunidos e organizados numa determinada localidade, né? Como 1 Pedro também vai estar falando no versículo 1, capítulo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, ou seja, está dando pontos específicos de localidades onde se reunia ali em nome do Senhor Jesus Cristo, como nós chamamos de igreja, né? Eu poderia dizer que a igreja se reúne em Carmo Cajuru, né? Que tem a Sagrada Escritura como autoridade máxima. Então, segundo a Timóteo 3,16, vai estar dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E sob a influência do Espírito Santo, promove a expansão geográfica, numérica e cultural do reino de Deus desse mundo. Como eu disse, a igreja não é o reino de Deus, mas ela faz parte do reino de Deus. Nós somos embaixadores desse reino, somos cidadãos desse reino, né? Atos 9, 31
estava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então, nós precisamos ver algumas coisas aqui para deixar mais claro. Então, como igreja local, nós temos algumas missões, né? Então a igreja local, ela precisa do dever dela, senão não faz sentido nenhum, cultuar a Deus. Uma igreja, uma assembleia, uma eclésia que não cultua a Deus, é apenas um ajuntamento de pessoas. Isso nós podemos trazer para a palavra liturgia. Então, cultuar a Deus é liturgia. E a liturgia nós enxergamos na própria palavra de Deus. Então, cânticos, louvores, salmos, a própria adoração com a palavra de Deus. Edificar os membros. Então, uma eclésia que não se estuda a palavra de Deus, não busca orientar dentro da palavra de Deus os membros, para que eles cresçam no conhecimento, para que eles achem qual que é o seu dom, para que ele exerça o seu dom, para que ele cresça, desenvolvendo o seu dom dentro da igreja, para a honra e glória de Deus. Essa igreja não está fazendo a sua função. A palavra grega aí é didaskalia. Didaskalia. Não sei falar, mas essa é a palavra correta. Então é o estudo, a edificação. Evangelizar o mundo. Por que a igreja tem que evangelizar o mundo? É a ordem de Deus. Ir para o evangelho, para a criatura, ensinando, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Querido é a palavra em grego para evangelizar o mundo. Uma igreja que ou um ajuntamento que ele não quer evangelizar, buscar almas, que não quer ir ao mundo e falar de Deus, que ela só quer se fechar e ficar no grupinho, isso não é igreja, isso é uma seita. Nós estamos aqui, já falamos de heresias e já falamos de seita aqui. Então, o papel da igreja local, cultuar a Deus, edificar os membros, evangelizar o mundo, atender os pobres. A palavra em grego é diaconia. Então, a igreja ela tem sim esse papel de fazer um papel ativo na comunidade onde ela está. Inclusive, há relatos de pagãos, de pensadores, de pessoas da época que falavam assim, escritos, eles não somente cuidam dos pobres, das viúvas deles, mas cuidam também dos nossos. Então, algo que traz um testemunho de ser diferente, de ser realmente algo fora desse mundo, ser igreja de Deus. E ela precisa ter também
pregação. Uma igreja que não prega a palavra não tem como ser igreja, não tem como chamar igreja de Deus, porque ela não vai estar fundada na verdade. Os sacramentos, que são batismo e ceia, então tem como uma igreja não usar disso, né, do batismo da ceia? Não tem como. A igreja verdadeira precisa, né, as pessoas precisam do batismo da ceia. Sobre o batismo, tem uma frase que diz assim: eu não me batizo para ser salvo, eu sou salvo por isso eu me batizo. Eu fui salvo por isso que me batizo. Então eu não me batizo para ser salvo. Então o batismo não é para salvação. O batismo é uma forma da pessoa que foi salva proclamar às outras pessoas que ela, como está nascendo de novo, que agora ela está uma mudança de vida, que agora ela é um salvo. Então precisa ter no coração dessa pessoa esse desejo pelo batismo e o desejo por participar da ceia também. E disciplina. Infelizmente tem se perdido também essa questão da disciplina, né? Então não tem como ter edificação dos membros se não há correção. Um aborto, né? Conforme a palavra de Deus mostra. Porque hoje nós temos vários ensinos, propriamente sobre eclesiologia. Se você buscar lá, você vai ter vários ensinos. Vai ter o que se assemelha mais à palavra de Deus e o que foge muito da palavra de Deus. Então, buscar dentro da palavra de Deus. E se alguém vier com um ensino diferente da palavra de Deus, precisa ser notificado, precisa chamar a atenção dele e mostrar a verdade. O justo, né, segundo Eclesiastes, segundo Provérbios, ele não se envergonha da disciplina. Muito pelo contrário, quando ele é disciplinado, ele fica ainda mais justo. Ele se corrige, né? Ele corrige o que estava errado. Então, sobre a igreja local, nós temos essas questões. Sobre a igreja universal, nós temos outra questão. Com certeza. Eu ia falar, você não pode. Duas observações. A primeira observação é que existem muitos grupos denominados igrejas e que de fato não têm se comportado como igrejas, né? Então, em relação a cultuar a Deus, pode ser que podemos ter alguma reunião que pode ser considerada como culto a Deus, mas deixa a desejar, sim. Deixa a desejar na questão da edificação dos membros, né? A questão da evangelização, porque estão pregando o Evangelho, não é de fato o Evangelho, sim. O Evangelho que não fala Do pecado, as consequências do pecado, o perigo do pecador que ir para o inferno, isso não é o Evangelho, né? Também deixa a desejar o aspecto do atendimento às questões sociais, né? E na questão da disciplina, muito menos. Então, tem muitos grupos aí que se tornaram intitulados igrejas, que na verdade atuam no Evangelho como empresa em busca de lucro fácil. Infelizmente, nós temos muito aí.
tem muitos irmãos também confundindo isso. Se não tiver um CNPJ na igreja, não tem nada a ver. CNPJ é um registro que o governo criou para ele controlar. Sim. Da mesma maneira que ele criou o CPF para controlar as pessoas, e outros meios de controle que o governo exige, o CNPJ de uma organização é para ele controlar e cobrar impostos. Porque a igreja primitiva não tinha. Isso, não tinha. Isso A igreja que está sendo percebida não tem. Isso é coisa recente. A igreja universal ela não tem CNPJ. Não mesmo. Nunca terá. Né? Agora, a igreja local, nós caso aqui somos uma igreja. Sim. O termo exato da palavra igreja. Tá? Mas, para o governo não nos conhece. Por quê? Nós não temos CNPJ. Com registro, né? Nós não temos registro. Tanto é que nós temos registro e quando nós precisamos de alguma coisa, comprar algo que precise do CNPJ, nós estamos usando o CNPJ de uma associação. Isso pode perdurar por muito tempo, mas também pode, em determinado momento, olha, acho que chegou o momento, a igreja reuniu, chegou o momento que nós construímos o CNPJ. Sim. Mas não significa que faz, nós temos CNPJ e não somos uma igreja. Somos uma igreja, só não temos o reconhecimento do governo como igreja que tem CNPJ. Somente isso. Só para complementar essa institucionalização da que seria a igreja, cria na mente das pessoas que hoje é culturalmente olhar para um prédio, uma instituição, um CNPJ e considerar aquilo uma igreja. Existem os extremos, pessoas que não aceitam sequer você dizer assim, eu vou à igreja, estou indo à igreja. Sim. Né? Eu sou a igreja. Nós somos a igreja. É os extremos, né? Mas por outro lado, há pessoas também que olham para um prédio, um local, e acham que ali é um local Santifica o local. santificado, né? É como igreja, a boa igreja, a minha igreja, ali os cabeças, é ali que eu. Existem os dois extremos. Exato. Essa questão aí do povo, também é uma situação bastante complexa e extremista, mas em Belo Horizonte nós já temos igrejas que reúnem em local alugado, Sem placa, né? sem placa, mas ele reúne, ele aluga o espaço para o horário de reunião da igreja. Por exemplo, todos os domingos e todas as quartas-feiras, no horário X, aqui reúne a igreja. Tirando isso, naquele mesmo local há outros eventos e outras ocasiões, que não é o horário da igreja, que não tem nada a ver com a igreja. Exato. Né? Mas ela reúne. Mas aquele horário está especificado para ela. Isso aqui no Brasil. Estou dizendo aqui em Belo Horizonte, que é perto de nós. Sim. E no exterior, muito mais ainda. Né? No mesmo prédio, no mesmo salão, onde se reúne uma igreja, em outros horários, ocorrem outras coisas totalmente estranhas com a sua igreja. Sim. E o pessoal convive por isso. Por quê? Chegaram à conclusão que ter um prédio, manter um prédio, é um dispêndio financeiro muito grande do que simplesmente pagar um aluguel de um espaço por um determinado horário. Qual está certo ou está errado? A palavra de Deus fala assim: se você vai fazer alguma coisa, faça com fé. Todos ali que estão reunidos têm que ter certeza que aquilo ali não está errado, não fere nada, a palavra de Deus realmente não fere. Né? Mas se tem alguém ali que tem dúvida, ela faz sem fé. E falta de fé, pecado. Né? Então, não está errado realmente, mas tem que ter uma convicção muito grande. Né? E aquilo ali está certo. Vamos lá então. A Igreja Universal. Quem que é a Igreja Universal? Como que eu faço parte dessa Igreja Universal? Hebreus 12, 23, ele fala assim: a Igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Então, para fazer parte da Igreja Universal, eu preciso ter meu nome escrito nos céus. Em qual livro?
várias igrejas, né? Mas a igreja local, ela não é única, ela é múltipla. Por causa de quê? Porque ela tem CNPJ, tem posições teológicas, tem modelos administrativos, tem nichos diferentes. A igreja é só para um nicho, outra é só para outro. Tem usos e costumes e tem tradição. Tudo isso tem na igreja local. E isso faz ela ser múltipla e não una. Mas a igreja universal, ela é una. A igreja universal, ela é indivisível. Por isso que ela é chamada de corpo. Né? Aquele que está ligado na árvore, é realmente dessa árvore, seja enxertado ou não. Mas depois que foi cortado, não faz mais parte da árvore. Aquele que está no corpo é membro desse corpo. Depois de ocultado, é mais membro do corpo, são um pedaço qualquer. E órgão, tecido. A igreja é universal. A igreja universal é universal, não é redundante, né? Então a igreja é invisível, para trazer o termo, ela é universal. E a igreja visível, ela é local. A igreja invisível ou universal, ela é triunfante. Por quê? Porque Cristo já venceu. Nós já fazemos parte da igreja, uma igreja que já é vencedora, já triunfou. Então ela é triunfante. Mas a igreja local, ela é triunfante? Ainda não. Então, enquanto ela não alcança o triunfo, ela é militante. Ela caminha, ela marcha rumo ao triunfo. E ela é perfeita. A igreja local, ela é perfeita? Ela é comprada com o sangue de Cristo, purifica todo o pecado. Mas ainda não é perfeita. Ela é imperfeita. A outra questão, talvez você vai falar, mas se não for falar, desculpa, pode falar, vou completar. Em relação à igreja universal, é que nós temos aquele versículo que o Senhor nos falou sobre o bombeiro, né? E as portas do inferno não prevaleceram contra elas. Essa porta do inferno que não prevalece contra a igreja refere-se à igreja universal. Porque a igreja local ela pode sofrer baixas consequências e até vir fechar as portas. Eu até bem pouco tempo eu tinha muita dificuldade de ouvir. Só de ouvir que tal lugar fechou, não reúne mais. Isso me causava uma profunda tristeza. Mas eu cheguei à conclusão que isso é uma realidade que pode acontecer em qualquer lugar. Porque muda-se as pessoas. Deixou de existir crentes naquela região. Vai fechar. Levanta uma geração que não conhece a Deus, Vai fechar. Mas a igreja universal, ela não vai fechar. As portas do inferno não prevalecem contra ela. com certeza. Ele nunca assegurou, né, que a igreja local ia ser realmente essa igreja triunfante, perfeita. Tanto é que aquelas igrejas lá do Novo Testamento, lá na Ásia, né, naquela região ali, hoje não existe mais. Tanto é que na carta do Apocalipse, escrevendo nas igrejas, todas elas tinham defeitos, todas elas tinham coisas ali que estavam devendo, né? Ou que precisavam prestar alguma atenção, né? Então, por isso mostra que não é perfeito, mas a igreja, o corpo de Cristo, ele a trará imaculada, perfeita, né? O irmão gostaria de estar complementando, falando mais alguma coisa, ou ficou alguma dúvida? Eu acredito que no nosso grupo aqui não tem ninguém com essa dúvida em relação a, por exemplo, achar que pertencer a uma igreja local, ou a geração, ou a batista, ou estar congregando, batizado, ou em comunhão numa determinada comunidade, é o suficiente. O que ele precisa saber e ter convicção é que ele faz parte, ele está na igreja universal. Enquanto, pastor,
chamou a atenção uma coisa. Eu falei que para entrar aqui precisa ter o nome escrito no livro da vida. E para entrar aqui? Levanta a mão. Para começar a frequentar, e vai ter o nome escrito no hall dos membros, isso te salva? Mas ter o nome escrito no livro da vida, fazer parte da Igreja Universal, realmente é prova de que você é um salvo. Com o apelo, hoje, tem que ter as duas coisas. Mas pelo apelo numérico, que às vezes na maioria vem em primeiro lugar, fica fácil a pessoa fazer parte da igreja local e não necessariamente ser da igreja. Exatamente. Nem todo mundo que está lá na igreja local faz parte da Igreja Universal. Assim como tem gente que é da Igreja Universal, mas não frequenta a igreja local. Ainda não conseguiu. Mas é importante que haja um desejo, né? É importante que não deixe de congregar, né? Mas a gente sabe, no nosso país, graças a Deus não, mas tem alguns lugares que é complicado. A pessoa, dentro de uma família, falar que aceitou a Cristo é sentenciar para a morte. Então tem muitos que estão na igreja aqui, universal, mas não fazem parte da igreja. Os cristãos da Síria, nesse momento, estão sendo dizimados, estão sendo mortos. São cristãos que se dizem cristãos da católica, da ortodoxa, dos protestantes, sem exceções, estão sendo dizimados. Isso é recente, está acontecendo hoje, ontem, está acontecendo diariamente. Sim, exato. A singularidade da igreja. A igreja é um grupo singular sobre o qual o Senhor disse: edificarei a minha igreja. Para melhor compreendermos tal afirmação, é preciso entender a singularidade da igreja, seu relacionamento com os outros grupos e seu lugar na história do plano de Deus.